Um avião sem qualquer identificação corta os céus do Brasil em silêncio. Não há brasões, não há bandeiras, apenas a presença enigmática de um gigante de metal branco descendo sobre Porto Alegre na noite de 19 de agosto. As autoridades logo pensaram: diplomatas, apenas diplomatas. Mas ao olhar de perto, era nítido que essa explicação não era suficiente. Uma imagem, em especial, se espalhou com rapidez. Um homem parado no aeroporto, de mãos erguidas ao ser abordado pela Receita Federal, exibia no braço uma tatuagem, que não era qualquer desenho. Aquele era um símbolo reconhecido no meio militar por ser associado à Delta Force, a tropa de elite mais secreta e temida do Exército dos Estados Unidos. Obviamente não tinha como ser apenas uma coincidência, não é mesmo? Seria tudo aquilo uma pista, deixada à mostra de propósito? De acordo com a nota oficial, tudo não passava de uma rotina diplomática, mas era estranho ver os representantes chegando a bordo de um Boeing 757-200, aeronave ligada ao Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea dos Estados Unidos e muitas vezes associada à CIA. Esse não é o tipo de avião usado para transportar pastas com documentos ou delegações sorridentes. Pelo contrário, nele geralmente vão homens treinados para caçar terroristas, ditadores e narcotraficantes em qualquer parte do mundo. Em Washington, Donald Trump fez o anúncio que mudaria o tabuleiro militar no continente. Em apenas 36 horas, os Estados Unidos deslocariam milhares de fuzileiros navais, navios de guerra, aeronaves de reconhecimento e até um submarino nuclear para o Caribe. Oficialmente, a justificativa era simples: combater cartéis de drogas que o governo americano considerava organizações narcoterroristas. Mas todos já sabiam que havia algo a mais por trás de tudo aquilo. Trump falava em tom calculado, quase desafiador, como quem lança uma contagem regressiva para o inimigo. 36 horas, repetiu, enquanto o Pentágono detalhava que o 22º Corpo Expedicionário de Fuzileiros Navais e o Amphibious Ready Group estavam prontos para desembarcar em qualquer ponto da América Latina. O grupo parecia ter sido especialmente montado para assalto rápido, tomada de território e captura de alvos de alto valor. Do outro lado, Nicolás Maduro, o ditador venezuelano, reagiu com pressa e desespero, ordenando a mobilização de milhões de milicianos em todo o território, armando civis e reservistas em uma tentativa de criar um exército popular. A mensagem era clara: caso os americanos invadissem, seriam recebidos com uma resistência sangrenta. Mas, por mais barulhento que fosse o discurso de Maduro, a dúvida permanecia: até onde ele conseguiria resistir diante da maior máquina militar do planeta? O primeiro sinal de que algo estava fora do normal veio do pouso silencioso do Boeing 757-200 em Porto Alegre. A aeronave é do tipo usado pela C-32B Gatekeeper, conhecida nos bastidores militares como o avião fantasma da CIA, devido ao seu propósito e características físicas. Sua função? Servir como plataforma de mobilidade para tropas especiais enquanto apoia operações de inteligência e transportar agentes em missões clandestinas. Quando esse avião aparece em algum lugar do mundo, é porque algo importante está para acontecer. O histórico fala por si. Já foi visto em operações no Oriente Médio, em transferências secretas de prisioneiros e até em resgates de pessoas importantes sob risco. Portanto, o simples fato de ter pousado discretamente no Brasil, sem rota registrada em sites de monitoramento, levantou suspeitas imediatas. O mistério ganhou ainda mais força quando surgiram as imagens de um homem sendo abordado no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Ele exibia no braço uma tatuagem incomum, associada ao universo de forças especiais norte-americanas. Rapidamente, analistas militares e internautas conectaram o símbolo à Delta Force. Oficialmente, a Polícia Federal se apressou em afirmar que se tratava apenas de diplomatas norte-americanos com destino ao consulado. Ou seja, houve controle de imigração, tudo dentro da lei, sem nada irregular. Mas se era apenas uma missão diplomática, por que utilizar um avião ligado à CIA e a operações secretas? Na verdade, aquilo tudo parecia a primeira peça de uma engrenagem muito maior. A preparação para a ofensiva, que em menos de 36 horas
mudaria o equilíbrio militar no continente. A tatuagem exibida em Guarulhos não passou despercebida. Para muitos era apenas um detalhe, mas para quem já conhecia os bastidores militares, era um sinal claro. A Delta Force poderia estar em solo brasileiro. Oficialmente chamada de 1º Destacamento Operacional de Forças Especiais Delta, essa unidade foi criada em 1977, inspirada no lendário SASE britânico, depois que uma onda de atentados internacionais mostrou a necessidade de um grupo permanente de contra-terrorismo. Desde então, ela se tornou um dos grupos armados mais secretos e letais dos Estados Unidos. Devido ao treinamento brutal, o número de pessoas que resistem às provas físicas, psicológicas e de sobrevivência é incrivelmente pequeno. Mas aqueles que passam ganham acesso a operações que misturam espionagem, guerrilha e combate de precisão. Seu histórico inclui episódios emblemáticos como a tentativa de resgate de reféns no Irã, em 1980, a Batalha de Mogadíscio, em 1993, as campanhas no Afeganistão pós-11 de setembro e, sobretudo, a caçada a Osama Bin Laden, no Paquistão, em 2011. Mas não se trata apenas de um grupo militar. A Delta Force opera em estreita colaboração com a CIA e com o Comando Conjunto de Operações Especiais. Ela é a ponta da lança quando a diplomacia não resolve. É o braço invisível que entra em ação quando o governo americano decide que um inimigo representa a ameaça global. Colocar a Delta Force no mesmo enredo em que Nicolás Maduro é acusado de narcotráfico e terrorismo não parece coincidência. Para Washington, ele já está no mesmo nível de figuras como Bin Laden. Nesse contexto, o pouso do avião da CIA no Brasil deixa de ser um simples detalhe, passando a ser a porta de entrada para agentes com uma missão de peso muito maior: caçar ditadores. Enquanto o avião da CIA pousava discretamente no Brasil, do outro lado do continente, uma operação de proporções inéditas era colocada em marcha. Em Washington, Donald Trump anunciou que em apenas 36 horas, uma força naval americana estaria posicionada na costa da Venezuela. O anúncio soou como uma contagem regressiva, um ultimato. A operação envolvia mais de 4.500 fuzileiros navais e marinheiros, apoiados por 3 navios de guerra, aeronaves de reconhecimento de longo alcance e até um submarino nuclear. Não se trata mais de mera demonstração de bandeira. Esse tipo de destacamento é projetado para realizar desembarques anfíbios, assaltos relâmpagos e capturas cirúrgicas. O coração dessa ofensiva estava no Amphibious Ready Group e na 22ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, forças conhecidas pela capacidade de desembarcar em território hostil e de difícil acesso. Segundo especialistas, essa é a configuração usada quando o objetivo vai além de intimidação, mantendo todas as opções abertas, inclusive ações diretas contra governos. A justificativa oficial era combater cartéis de drogas classificados como narcoterroristas, mas era impossível ignorar o alvo real: Nicolás Maduro. O timing da operação, a escala de forças e a linguagem adotada por Trump deixavam claro que Caracas era o centro da mira. Na Venezuela, a notícia caiu como uma bomba. O regime chavista sabia que, se essa força chegasse realmente à costa, a balança de poder mudaria instantaneamente. O exército regular venezuelano não teria como enfrentar de igual para igual a maior máquina militar do planeta. E foi nesse clima de desespero que Maduro fez seu movimento mais arriscado. Diante do anúncio americano, o ditador não tinha muito espaço para manobras diplomáticas. A resposta veio em tom inflamado e com uma medida drástica: a mobilização de 4,5 milhões de milicianos em todo o território venezuelano. Em rede nacional, transmitida pela televisão estatal, o ditador ordenou um plano especial de cobertura territorial, que na prática nada mais era do que colocar civis armados e reservistas em prontidão para resistir a qualquer ofensiva estrangeira. Essas milícias não surgiram do nada. Criadas ainda na era Hugo Chávez, foram transformadas em braço oficial da Força Armada Nacional Bolivariana. São compostas por camponeses, trabalhadores urbanos, estudantes e reservistas, organizados como um exército popular paralelo. Maduro insiste que, para defender a pátria, é preciso armar o povo com fuzis e mísseis. O número impressiona.
mais de 4,5 milhões de integrantes, maior do que o efetivo de muitos exércitos regulares da América Latina. Mas quantidade não é sinônimo de capacidade real, e especialistas apontam que uma boa parte dessas milícias carece de treinamento, disciplina e equipamentos modernos e adequados. Frente a um desembarque de fuzileiros navais americanos, a resistência teria mais valor simbólico do que militar. Mesmo assim, a mobilização não deixa de ser um recado. Para Maduro, armar milhões de civis é transformar a Venezuela em uma fortaleza popular, uma espécie de escudo humano contra a intervenção externa. É também um ato político, reforçar o discurso anti-imperialista, manter a moral interna e mostrar que o país estaria disposto a travar uma guerra prolongada, se necessário. A tensão, portanto, não estava apenas no mar onde os navios americanos avançavam. Ela estava dentro da própria Venezuela, onde cada miliciano convocado se tornava peça de um tabuleiro que caminhava perigosamente para o confronto. Se a movimentação militar e a mobilização de milhões de civis já criavam um cenário de tensão extrema, uma revelação jornalística adicionou ainda mais combustível a essa fogueira. O renomado jornalista argentino Alfredo Leuco afirmou em seu programa El Editorial que Donald Trump teria recebido da inteligência americana uma verdadeira licença para matar Maduro. Segundo ele, um documento sigiloso colocava o presidente venezuelano no mesmo patamar de inimigos históricos do Ocidente, como Osama Bin Laden e Pablo Escobar. Leuco descreveu a suposta autorização como um sinal de que Maduro já não era tratado apenas como adversário político, mas como alvo a ser eliminado. Embora a afirmação não tenha sido confirmada, ela reforçou o sentimento de que Washington não enxerga mais Maduro como chefe de Estado, e sim como um criminoso internacional. Fontes oficiais como o Financial Times não falam em licença para matar, mas confirmam algo tão alarmante quanto: o Departamento de Justiça dos Estados Unidos elevou para $50 milhões a recompensa por informações que levem à captura de Maduro. Esse é o maior valor já oferecido pela inteligência americana em tempos recentes, superando até mesmo as recompensas oferecidas a narcotraficantes de peso. Imediatamente, o governo venezuelano classificou a medida como terrorismo de Estado e decretou alerta permanente para suas forças armadas, denunciando pressão imperial e violação da soberania nacional. Para Caracas, a recompensa é a prova de que Washington cruzou todas as linhas diplomáticas. Entre o rumor da licença para matar e a recompensa recorde, Trump deixou claro que ele e seus aliados estavam dispostos a ir até o fim, e o prazo de 36 horas soava cada vez menos como retórica e mais como uma promessa de ação. No fim, tudo nos leva ao ponto de partida. Aquele avião branco, silencioso, pousando discretamente em Porto Alegre, que oficialmente transportava diplomatas. Mas depois de tudo o que se desenrolou em apenas 36 horas, a mobilização de tropas americanas, a reação desesperada de Maduro, a promessa de captura com recompensa recorde, fica difícil acreditar que aquela aeronave tenha chegado aqui com fins burocráticos. O que parecia uma escala protocolar ganha novo significado. A presença de símbolos ligados à Delta Force, a ligação direta da aeronave com operações sigilosas das Forças Armadas e o contexto da ofensiva contra Caracas indicam que o pouso em território brasileiro pode ter sido muito mais do que aparentava. Ao invés de diplomacia, aquilo foi um prenúncio. Trump reforça sua posição de não tolerar regimes considerados hostis no continente. Maduro, por sua vez, armou milhões de civis para tentar criar um escudo humano para se defender da maior máquina de guerra do planeta. E entre os dois, o Brasil acabou servindo como palco silencioso dessa disputa. Um ponto estratégico que conecta Washington ao coração da América do Sul. O avião branco pousou, decolou e desapareceu nos céus como se nunca tivesse existido. Mas sua sombra permanece. Para muitos, ele trouxe apenas diplomatas. Para outros, trouxe um sinal de que a América Latina já entrou numa nova fase de confronto, onde cada movimento pode literalmente resultar em uma guerra. E talvez seja essa a maior mensagem. Quando um avião da CIA toca o solo brasileiro em silêncio, não é apenas uma visita, é o aviso de que o tabuleiro geopolítico mudou
e de que os próximos capítulos podem ser escritos não com palavras, mas sim com armas e poderio militar. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui, não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza a informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima!